Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar flores da pitaia. Aqui nós temos o risco, parece meio confuso, mas quando começar a pintar vocês vão perceber que vai ser bem fácil. Vamos começar por essa folha. Enfim, coloquei todas as folhas por trás para ficar mais fácil. Vamos pintar todas as folhas primeiro. Vou usar o verde folha, o verde pinheiro e o amarelo limão. Vocês podem usar tons semelhantes, um verde mais escuro, um verde mais claro e um amarelinho. E eu vou começar com o verde pinheiro aqui, ó, bem no centro. Coloquei uma pincelada e vou abrir um pouquinho assim, ó, pro lado. Vou chegar até na pontinha. Então, agora eu vou passando pro verde folha dos dois lados, ó. Coloco uma pincelada de verde folha e dou uma misturadinha no verde pinheiro. Você sabe que a folha da pitaia, que é um cacto também, depende da incidência da luz. A gente vê bem clarinho. Agora eu tô usando já o amarelo limão, ó. Se tiver pegando muita luz, ele vai ficar um amarelo bem claro. Se tiver no escurinho, vai ficar um verde pinheiro, assim, quase puro. No mesmo pé, você vai olhar e vai ver várias tonalidades desses verdes aqui das folhas. Agora eu vou empurrar o verde folha para cima do amarelo, porque eu não quero que fique essa linha de amarelo ali. É só mesmo para dar uma clareada, olha só. Agora, eu tava trabalhando com o pincel número 6. Agora eu vou pegar o pincel número 2. Eu vou pegar o marfim. Você tá vendo essas pontinhas? Então, cada pontinha dessa, eu vou fazer assim, ó, uma manchinha com marfim. Bem na pontinha, daí vai sumindo pro ladinho. E do lado de cá também. Bem na pontinha e dá uma sumidinha. Pode deixar até meio manchadinho, não tem problema. Pronto, o marfim. E agora com o sépia. O sépia é só um pontinho ali, ó. Uma manchinha. E ele vai ficar assim bem clarinho. Aqui na pontinha também um pouquinho do sépia. Aqui. E aqui. Dá pra puxar um pouquinho do verde folha, assim, ó. Deixando, tá vendo como dá um sinalzinho ali? Você põe bem pertinho da manchinha e dá uma puxadinha pra dentro, deixando aquela marquinha. Tá, essa vai ficar assim. Esta aqui, vou começar também com o verde pinheiro. Eu vou colocar, você viu que eu já fiz umas marcações aqui? Então, eu vou colocar o verde pinheiro nessa área onde eu deixei essa ranhura. Porque ela tá retorcida. E pra gente representar isso, a gente tem o recurso da luz e da sombra. Ó, um pouquinho do verde pinheiro assim. Aqui abre um pouquinho. Agora eu vou pegar verde pinheiro e verde folha juntos. E vou preencher esse lado aqui. Vai ficar um pouquinho mais claro que o verde pinheiro. Quando chegar aqui, ó, eu não vou misturar. Ó, vou dando pinceladinha. Tem que chegar aqui bem na bordinha. Eu vou deixar essa área escura ali aparecendo bem. Os dois no pincel.
Ou então você dá uma pincelada de um e dá uma pincelada do outro em seguida. Tô chegando embaixo já. Aqui, ó, bem no centro, tem uma linha um pouquinho mais escura. Então, você coloca o verde pinheiro e não mistura muito. Aqui a gente vai ter um contraste bem grande. Vou começar esse lado da esquerda. Tô colocando o verde folha, mas eu não tô misturando naquela linha de verde pinheiro. Vou colocar até embaixo. Pronto, limpei meu pincel. Aqui, vou colocar o verde também, sem misturar. Não é para deixar contraste aqui, mas você põe a tinta e só faz assim com o pincel de leve. Crescer um pouquinho mais, manchando, ó. Não tô não tô preenchendo totalmente. Tô sujando com a tinta, porque agora eu quero deixar esse ladinho aqui bem mais claro. Então, agora eu venho com o amarelo, também fazendo uma sujeirinha, preenchendo o espaço, deixando o verde folha aparecer junto com o amarelo. Você viu que são manchinhas, olha, eu não tô alisando, fazendo manchinhas. Assim esse lado vai ficar bem clarinho. Aqui ficou bem escuro. Aqui a gente tem a sombra, né? Inclusive, esse lado aqui, ó, bem na borda, eu vou colocar um pouquinho do amarelo também. Esse amarelo eu vou deixar assim, como se fosse quase uma linha, ó, tá vendo? Vai ficar um contraste aqui, ó, bem forte. Esse espaço aqui termino de preencher com o verde folha. Aqui ele já vai ficar sombreado por causa da flor. Eu tenho um risco aqui, ó, bem aqui. É o centro dele, então eu já posso até deixar marcado, né? Deixar marcado, porque senão depois a gente perde ele. Um pouquinho aqui entre essas duas folhas. Não, um pouquinho aqui, ó. No final da folha. Entre as sépalas aqui da flor. Preste bem atenção aqui, porque eu tenho... Esse pedacinho aqui também é folha, ó. Aqui eu tenho uma dobrinha. Tá, aqui eu já posso preencher com o verde folha. Aí você vai conferindo aí no teu desenho bem direitinho, tá? Porque parece complicadinho aqui, mas não é não. Você viu que eu tô brincando com essas cores. Acertando o contorno. Aqui tem mais uma pontinha. Vou colocar um pouquinho do amarelo aqui. Para dar uma clareadinha. Um pouquinho do amarelo aqui, ó. Pra gente continuar aquele contraste. E embaixo vai ficar aquele escuro, sem misturar muito também. Pronto essa parte, agora nós vamos fazer aquele mesmo procedimento. Todo lugar que tiver esse altinho, você coloca assim uma manchinha de marfim. É o lugar do espinho. Vou pôr um pouquinho aqui também. Um pouquinho aqui. Agora eu vou pôr uma sujeirinha com a pontinha do pincel só, fazendo o sépia. Ele pode sair assim, ó, que sair um pouquinho pra fora, não tem problema.
Vou usar agora um pouquinho do verde pinheiro, só para fazer essa puxadinha. Aqui nem precisa. Desse lado de cá que já tá escuro, a gente pode até fazer com um pouquinho do marfim. Ó. E aqui também. Pronto essa parte. Agora nós vamos fazer esse pedacinho de folha aqui. Tá, agora essa daqui, olha só, eu vou começar com o verde mais escuro. Eu quero fazer como se ela tivesse bem retorcida. Então, eu vou colocar aqui, ó, toda essa parte da ponta escura, puro verde pinheiro. Tô usando o pincel número 2. Aqui, ó, eu vou passar, atravessar ela aqui com verde pinheiro. Agora, eu vou usar esse lado de cá. Aqui eu vou fazer uma passagem, né, com o verde, sem misturar muito aqui, bem de leve. Uma passagem com o verde folha. E eu vou finalizar esse pedaço aqui com o amarelo só. Agora, eu vou colocar com o verde pinheiro, eu vou colocar aqui, ó, o centro. Eu vou pegar o amarelo só de um ladinho, só desse lado. Eu coloco ele pra cima e eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer como se fosse um brilho ali, uma beiradinha. Um pouquinho aqui também. E aqui, ó, do lado de cá, a mesma coisa. Tô colocando a tinta e deixando. Aqui pode ficar um pouquinho mais amarelo. Agora, nós vamos aqui a folha que tá aqui embaixo. E eu volto com o pincel número 6. Essa parte aqui, eu vou colocar, no teu risco não tem, mas eu vou acrescentar mais uma linha aqui embaixo, ó. Vou deixar assim, porque a folha da pitaia, ela tem 3 frentes. Ela tem 3 lados. Então, eu vou deixar aqui uma sombra. Aí, eu vou pôr só um pouquinho de sombra de verde pinheiro aqui, ó, em cima desse risco que eu coloquei. Vou deixar meio curvo. No teu risco vai assim já, tá? Vem com esse pedaço aqui. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui também, que tá por baixo da flor. E agora eu vou terminar aqui com o verde folha. Olha, esta folha tá por cima daquela. Então, aqui a gente tem esse contraste. Aqui eu misturo um pouquinho o verde folha com o verde pinheiro. Desse lado aqui, ó, aqui eu vou deixar contraste também. E aqui eu vou dar uma misturadinha. Eu vou usar o amarelinho aqui. E vou usar um pouquinho aqui na ponta, na borda. Aqui na borda de cima, eu vou colocar até um pouquinho de marfim. Em cima daquele amarelinho. Ó, vou colocar o espinho aqui. Uma pontinha. Desço ali. E aqui eu também, eu vou colocar uma bordinha com o marfim. Aqui vai um espinho também. Vou pôr um pouquinho mais do verde pinheiro aqui no meio. Assim, vai dar um pouquinho mais de profundidade aqui. Pronto, agora eu venho
na ponta do outro lado aqui da flor. Peguei o pincel 6 de novo. E eu vou começar aqui, ó, na ponta com amarelo. Aí, eu vou colocar o verde folha. Vou chegar aqui, ó, no cantinho com o verde pinheiro. Eu tenho que continuar aqui aquela parte de baixo, né? Então, vou fazer assim, ó. Vou dividir aqui. Que esse verde pinheiro, eu vou dar umas puxadinhas assim, ó, pra fazer ficar triangular. E eu vou chegar aqui com o verde folha. Não, eu gosto de pôr verde pinheiro, que é o verde mais escuro, mais próximo da flor, porque isso ajuda a destacar mais a flor. Eu vou dar uma arranhada aqui. Essa parte aqui embaixo eu vou preencher inteira com verde pinheiro. Vou pegar o pincel 2 e vou colocar o marfim aqui na borda de cima. Não vou misturar, só vou marcar a bordinha aqui, ó. E vou colocar um pouquinho aqui. Não, aqui acho que eu tenho que colocar... Eu vou usar, ó, misturei marfim com um pouquinho do amarelo limão. Pra fazer essa borda de baixo aqui. Só a borda. Aí você pode até fazer isso, ó. Meu pincel tá sujinho só de tinta. Aqui embaixo pode deixar só mesmo preenchido com verde pinheiro. Precisa nem colocar sombra nem luz ali, não. Essa bordinha aqui, essa parte aqui, eu vou fazer assim. Tá vendo essa linha no meio? Eu já vou preencher com amarelo limão. Eu quero fazer um friso de luz aqui. A bordinha de cima também. Agora eu vou pôr um pouquinho do verde pinheiro aqui, ó, bem no centro. Misturando pra fora, pra cima. Completo com o verde folha. Na parte de baixo aqui também vou pôr um verde pinheiro bem puro. Até embaixo. Eu não vou misturar esse amarelinho. Passo pro verde folha, misturando no verde pinheiro. E vou terminar com um pouquinho do amarelo limão, só na bordinha. Esse amarelinho aqui, ele tem bem nessa altura aqui, ó, que é a altura dos espinhos. Ó, cada pontinha dessa é onde tem um espinho. Então, eu já vou pôr uma sujeirinha assim, puxando pra dentro. Aqui também tem que ter. Aqui saiu um pouquinho fora, eu vou consertar. Agora, eu vou colocar com o marfim aqui a minha linha. Aqui eu tenho um ponto de luz. Aqui, ó, eu tenho um ponto de luz. E aqui eu tenho um ponto de luz, que é o espinho. Aqui também. E aqui também. Vou colocar um pouquinho do sépia embaixo, ó, uma pontinha, assim, só encosto o pincel. Do jeito que sair a sujeirinha ali, ficou. Ó. Aqui também eu tenho que ter. Aqui também eu tenho que ter. Já vou colocando nesses aqui. Eu vou colocar também o pontinho marfim. Isso aqui fica uma coisinha assim, ó, escurinha. Então, eu vou colocar um pouquinho de sépia. É a junção dos dois aqui.
E vou iluminar o lado de cima com um pouquinho de marfim. Aí. Acho que eu vou pôr mais um pontinho aqui, ó. Assim, vai aparecer mais. Prontas as folhas. Agora, nós vamos fazer essa flor ali de cima, que tá um pouco fechada. Amarelo limão. Então, primeiro, nós vamos fazer as que estão mais no fundo, que seria esta. Eu vou marcar com verde, porque a gente vai trabalhar com verde pinheiro também, tá? Então, ó, esta, esta da pontinha aqui. Pro lado de cá seria esta. Essa eu não vou deixar verde escura não, porque ela tá por cima. Então, aqui tem que ficar todo mundo clarinho. E esta aqui são duas. Vou trabalhar estas sépalas que eu marquei assim. Eu vou colocar o amarelo limão. Pode preencher inteiro. Aí, trabalhando com o pincelzinho 2. O contorno. Contorno com um pouquinho do verde pinheiro. Até coloco o contorno. Aí, se ficar assim, ó, muito marcado, muito escuro, você volta com um pouquinho do amarelo e dá uma sujadinha em cima. Isso. Então, mais uma para você ver. Ó, amarelo limão. Preencho praticamente inteiro. Depois, sem lavar o pincel, eu pego uma pontinha do verde pinheiro e contorno inteirinha. Ela vai ficar assim, ó, mais escura. Ainda tem um pouquinho de sépia. A gente pode colocar assim, ó, não precisa nem colocar inteiro, tá? Assim, nas pontinhas, puxando pra dentro. Se ficar difícil fazer com pincel 2, essa pontinha aqui pode fazer com pincel 0. Então, eu vou terminar estas que eu marquei. Agora, você vai encher com amarelo limão. Esta. Pula aqui esta. Essa aqui não. Esta e esta. Estas 3, não. Então, a gente vai encher... Eu vou fazer essas duas aqui pra você ver. Ó, você vai preencher com amarelo limão. Nós queremos que estas fiquem mais claras. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho de sombra com o verde folha. Nós precisamos que estas fiquem mais claras. Então, a gente vai trabalhar com pouquíssima tinta, tá? Elas vão ficar amarelinhas. Ó, tô colocando assim, ó, uma pinceladinha, separando uma da outra, puxando essa tinta bem em cima do risco. Se precisar, eu volto com amarelo limão, se ficar muito verde. Viu que ela ficou bem mais clara? E essas daqui, a gente vai colocar um pouquinho do branco. E esse branco tem que ficar em cima do amarelo limão. Vou colocar também aqui a pontinha com sépia. Então, vou fazer todas as outras. Pronto, você pode conferir. Agora, nós vamos fazer essas 3 que sobraram aqui, só que nós vamos encher de branco, porque elas já são pétalas. Para fazer a sombra nessas pétalas,
e aqui dentro, nós vamos fazer uma misturinha. Eu vou colocar aqui uma pincelada de branco, um pouquinho de sépia, um pouquinho de verde folha. Eu vou misturar e vai ficar assim quase um caque. Se você tem essa cor, pode usar. Então, com quase nada de tinta no pincel, já vou colocar aqui. Não vou trabalhar contorno, nada, só vou trabalhar a luz e a sombra, tá? Aqui, ó, vai ficar escurinho e eu vou puxar um pouquinho pelo meio. Aqui também, ó, deixo escurinho e puxo um pouquinho pelo meio. Só isso. Agora, essa parte aqui, ó, você viu que aqui eu fiz assim, ó, uns risquinhos, uns pontinhos, e aqui tem uma estrelinha? Então, dos risquinhos para cima, você pode preencher de branco. Não esfregue muito o pincel para não sumir o risco. Se você preencher bem de leve, por mais que você permaneça em cima do risco, daqui a pouquinho vai aparecer. Quando você termina de preencher, já está aparecendo onde você começou. Se não aparecer, você pode usar o teu desenho como referência. E também não faz mal se você colocar o que estava embaixo por cima, aqui não tem problema. Nós temos é que separar essas pétalas. Pronto, você fez isso. Agora, eu vejo aqui, ó, o meu risco. Então, eu vou pegar um pouquinho dessa mistura e eu vou separar. Tá vendo? Quem tá por trás ganha a sombra. Quem tá na frente fica com luz, fica clarinho. E aqui no cantinho. Depois que você faz essa parte, então, eu gosto de pegar novamente o branco e acertar. Aí, eu vou cuidar com o contorno, eu vou acertar a linha de luz. Olha, dá diferença, tá vendo? Aqui, ó, dá diferença. Essa daqui, ela tá por cima, então ficou mais clarinha desse lado. A sombra ficou atrás, olha, a sombra atrás. A luz aqui, que é o próprio branco, vai ficar sempre por cima. E essa também tá por cima. Bom, agora eu vou preencher esse espaço aqui com o amarelo limão. Aqui eu vou dar uma esfumaçadinha de leve, mas não suba, tá? Deixa assim. Vou pegar aquela tinta que a gente estava usando aqui, ó, para fazer a sombra. E vou fazer uma sombra aqui. Acho que vai ficar pouca, então eu vou acrescentar um pouquinho mais de sépia. Tiro o excesso. Deixo aquele acabamento ali para depois. E agora eu vou preencher de branco essa segunda parte. Preenchido. Agora eu novamente vou usar aquela misturinha. Primeiro eu vou colocar aqui, você viu que aqui tem no risco tem assim tipo um degrauzinho. A parte de trás, aqui ó, é mais escura. Eu vou até usar um pouquinho do sépia para realçar ainda mais essa divisão aqui. Nós temos aqui uma linha. Depois, pra cá, ó, eu tenho uma divisão aqui. Tenho outra divisão aqui, só que essa pétala, ela ficou por cima de todo mundo. Ela tem um pouquinho de sombra aqui, ó, assim como essa. Aqui, bem assim. Não precisa chegar nas bordas, só no meio. Depois, ela ficou por cima desta. Aqui embaixo arredondadinho, como se fosse uma sombra de tulipa.
aqui nem precisa mais. Aqui tem... Vou sujar meu pincel aqui com amarelo. Vou dar uma pinceladinha de amarelo aqui. Quase nada, tá? A gente percebe muitas nuances, mas eu tô simplificando assim bastante para ficar mais fácil. Agora, antes de fazer o arremate aqui no cantinho eu tenho como se fosse uma estrelinha assim que eu risquei, mas é algo cheio de pontas. Ó, tô fazendo aqui com pincel zero, tá? Uma porção de risquinhos com amarelo limão. Não é bem uma estrela. Peguei um pouquinho do branco, só para fazer aqui um cabinho. Sem lavar o pincel, peguei um pouquinho do verde folha. E vou fazer um pouquinho de sombra aqui. Importante é que consiga separar isso da sombra que tá embaixo. Ó, mais um pouquinho de sépia. Acabou espalhando aqui, não pode espalhar. Tem que ficar linha. Acho que consegui resolver voltando com o branco. E agora, nessa parte aqui, a gente pode fazer com esse pincel mesmo, um batidinho. Como tem uma sombra ali, em cima da sombra, esse amarelinho vai aparecer. E isso daqui vai ficar assim, bem crespinho. Agora, eu venho com o branco de novo, fazendo o arremate dessa parte que tá na frente do miolinho. Aqui eu tenho uma ponta. Aqui eu tenho uma pétala. Essa pétala tá por cima. Aqui eu tenho só a pontinha de trás. Essa pétala tá por cima dela e vem até embaixo. Essa pétala tá em cima dessa daqui também. E ela tem uma pontinha aqui. E essa daqui por último. Pronto. Bem aqui, você pode dar umas pinceladinhas assim com o amarelo, puxando para cima das folhas. Nesse ponto aqui fica bem amarelinho. Pronto, essa flor tá encerrada. Agora nós vamos para outra. Esta aqui, você viu que ela tá bem de close. Então nós vamos primeiro preencher todas estas hastezinhas aqui com amarelo limão inteirinhas. Agora eu vou misturar um pouquinho do amarelo ouro, vou fazer uma sombra aqui, ó, na base. E eu vou colocar assim, sempre do lado, no caso aqui, ó, do lado de baixo. Aqui e aqui. Neste, eu vou pôr do lado esquerdo. E neste, eu vou pôr do lado direito. Aqui, vou colocar embaixo. Vou usar um pouquinho do branco para fazer uma luz do lado de cima. Tudo isso eu tô fazendo com o pincel número 2. Aqui eu vou virar a luz. Agora eu vou preencher
eu vou usar o pincel número 6. Eu vou preencher de branco toda essa área até essa marcação que eu fiz aqui. Vou preencher tudo. Olha, já preenchi de branco. E eu já vou aproveitar e já vou colocar a sombra dessa parte aqui. Tá vendo? Eu tenho a roda de fora e depois tenho essa de dentro. Nessa de fora, eu vou colocar o amarelo limão. E já vou misturando um pouquinho no branco. Parando mais ou menos onde eu deixei a marcação ali. Agora, aqui dentro, eu vou colocar o amarelo ouro. E vou deixar, o meu risco ficou meio forte ali que eu fiz com o lápis. Então, eu vou dar uma esfregadinha com o pincel para o risco sumir um pouquinho. Mas aqui você não vai misturar. Vai ficar esse contraste entre amarelo limão e o amarelo ouro. Mas no centro, aqui onde tem esse pontinho, eu vou deixar o pontinho preenchidinho. O centro é escurinho e eu vou fazer assim, ó, vou puxando pra fora, deixando manchado, tá vendo? Tá manchadinho. Aqui, ó, aqui tinha aquela bolinha, uma perninha assim. Fiz uma sujeirinha em volta. Mas não preenchi todo o amarelo ouro. E ainda no meio, agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar aquele 2 de novo. Bem no meio aqui, ó, vai ficar escurinho. Vou deixar assim, é como se fosse uma vírgula aqui, ó. Vou dar uma esfumaçadinha com esse sépia pra cá. E agora eu vou fazer novamente a misturinha que eu fiz pra fazer aquela sombra. Branco, uma pinceladinha de branco, uma pinceladinha de sépia e uma pinceladinha de verde. Essa mistura ficou um pouquinho mais clara, mais esverdeada, mas não tem problema. Se eu quiser, posso escurecer um pouquinho mais com sépia, ó. Esse tanto de tinta aqui já vai dar para fazer a flor inteira. Vou começar por esta. Agora, é um exercício de luz e sombra. Sempre quem tá por trás, você deve estar vendo o risco aqui, ó. Sempre quem tá por trás vai ficar um pouquinho mais escuro. Olha o que acontece. Depois, esta folha, essa pétala, ela ficou por cima desta, então vai levar um pouquinho de sombra aqui. Esta ficou por baixo daquela, então vai ficar com um pouquinho de sombra aqui. E assim a gente vai definindo. Se você... Aqui, ó, nós temos uma que tá por trás totalmente, então ela vai levar sombra toda a área de baixo. Aqui, ó, entre esta e aquela, esta ficou por baixo. Então, vai levar um pouquinho de sombra aqui. Você viu que o branco vai ficar sempre na área que tá por cima. Esta, ela tá por cima do lado de cá e do lado de lá. Eu vou colocar um pouquinho de sombra nela aqui, ó, no meio. Depois, a gente tem uma pequenininha ali em cima de novo. Estas assim, ó, que aparecem, tipo essa aqui também, você viu que ela tá por trás das outras duas, então ela vai levar sombra. Quem ficou por baixo, por trás, fica sombreado. Vou continuar aqui. Esta tá por cima daquela também, mas ela tá por trás dessa aqui. Agora, esta ficou por trás desta, então aqui vai um pouquinho de sombra. Mas, você viu que eu não puxei a sombra? Por quê? Ela tá por trás desta, mas ela tá por cima daquela. Então, ali tem que ficar branquinho. Mas ela tá por cima dessa grandona aqui, ó. Depois, essa grandona tá por cima dessa daqui. E
esse lado de cá, do lado esquerdo, essa também tá por trás. Então, ela levou sombra dos dois lados. Esta passou por cima daquela, mas ela tá por trás dessa de cá. Essa tá por cima dos dois lados. Então, a sombra vem nessa de trás aqui, ó. Para ela não ficar assim branca pura, eu vou colocar um pouquinho de sombra no centro. Depois, esta daqui com essa, eu vou colocar essa daqui por trás. Que essa já levou um pouquinho de sombra ali. Aqui, nós temos essa que já fizemos, que tá por trás. Vou colocar aquela dali por cima. Aqui nós temos uma por trás, totalmente, ó. Tá por trás daquela dali e tá por trás dessa daqui. Então, essa leva a sombra. Aqui eu posso puxar um pouquinho pro meio. Puxar um pouquinho no meio. Só com o pincel sujinho. Ó, todas elas posso colocar uma marcação assim no centro. Agora é aquele trabalho de refazer a luz. Branco, você vai pegar só um pouquinho da tinta e vai colocando bem em cima do risco. Olha como dá a diferença. Aqui, ó, essa que ficou por trás vai levar a tinta só até aqui. Mas é preciso fazer a pontinha dela também. Aqui, ó, essa inteira. Depois vira o pincel e vem até aqui. Por quê? Não posso chegar embaixo? Porque é esta que tá por cima dela. Quem tá por cima que vai levar a luz. Aqui também, ó, só vem até aqui. Depois, essa pequenininha aqui, ela tá por cima. Olha como dá diferença. Onde a gente já retocou a luz e onde ainda não retocou. Eu vou fazer isso todo o trabalho, depois eu mostro para você acompanhar como que ficou. Aqui, ó, eu acho que tá muito claro. Então, eu vou pegar um restinho daquela tinta que eu fiz aqui, ó, com sépia, com branco e com verde. Eu vou fazer bem na borda desse amarelinho uma sombra. Vai dar um pouquinho mais de profundidade. Lavo meu pincel. Eu vou pegar uma pincelada de amarelo ouro e vou fazer aqui em cima desse amarelo limão, sem cobrir o amarelo limão, tá? Não precisa. Olha, pode ver que tem um pouquinho de luz aparecendo. Mas eu vou deixar um pouco mais escuro. Porque aqui vão os pistilos. Eu tenho que dar uma puxadinha assim, só para não ficar muito parado. Os pistilos, eles têm que ser bem clarinhos. E eu não quero fazer com branco. Então, eu vou fazer com o próprio amarelo limão. Em cima desse amarelo ouro, acho que vai aparecer. Vou fazer com o pincel 2 também. É um batidinho. Pego a tinta. Primeiro, você viu que tem essa linha, então eu vou ficar aqui, ó, bem na bordinha. Ó, aqui, ó, em cima dessa linha crespinha. O meinho vai ficar assim, mais escurinho. Agora, bem em cima desse amarelo ouro que eu coloquei, tá funcionando. O resultado já vai aparecendo, vai ficando crespinho. Fica bem redondinho. E aqui vai ficar aquela estrelinha. É uma estrelinha mesmo que não vai aparecer com o amarelo. Então, eu vou colocar com o branco. Com o branco em cima do amarelo. E com o amarelo aqui, ó, pra fora. É até um amarelo esverdeado. Misturar um pouquinho do verde de novo no amarelo limão.
E dá pra pôr aqui. Peguei o sépia, você viu? Um pouquinho só. Misturei, sem lavar o pincel. Agora, isso há de aparecer. Eu não conheço essa flor pessoalmente, mas tenho uma aluna, ela tem essa planta pitaia na chácara, então ela me forneceu muito material para eu poder fazer esse desenho e pintar essas flores para você. Aqui você pode até fazer com pincel zero, assim, ó, mais umas pontinhas subindo em cima desse laranja caramelo aqui. Aí, agora eu acho que tá pronto. Precisa secar, porque eu quero fazer um fundo bem suave aqui para realçar o branco. O branco sobre o branco precisa de um fundo para levantar, para realçar. Agora, com o trabalho totalmente seco, eu vou rifar um pouco de água. Não precisa muito. Passo a mão ou o paninho para tirar o excesso. Aí eu vou trabalhar com o pincel número 14, sem aparar. Eu tô colocando aqui no pratinho um pouquinho do lilás. Se você não tiver o lilás, você pode misturar branco com um pouquinho do violeta, que você vai fazer esse tom. E eu vou colocar aqui no centro. Quando tem água, quando tá úmido, você não precisa ficar preenchendo cantinho por cantinho. Você vai colocando a tinta assim, ó, pelo meio, que a água vai fazer com que a tinta chegue nas bordinhas. Tá vendo? Eu pego, eu tiro o excesso, aí depois eu começo pelos cantinhos. Aqui já vou colocar bem pouquinho, porque eu não quero trazer muito pra fora. Quero colocar esse fundo só aqui, ó, nessa área central. Agora, aqui nessa área, eu já vou colocar só no cantinho e vou puxando, ó, pelo ladinho. Aqui também. Coloco pertinho do elemento ali da folha e venho limpando o pincel pra fora. Quero circular a flor para poder realçar o branco. Esse violeta é necessário aqui em volta, mas não faça uma bola. Coloca no cantinho e vem sumindo com a tinta. Aqui em cima é a mesma coisa. Você coloca assim, ó, no cantinho e vai sujando com o pincel para fora e já fica pronto. Você viu que eu peguei tinta só uma vez e fiz a volta da flor inteira. Prontinho. Se você quiser, pode ainda, com o branco puro, dar uma realçadinha, fazer uma luz seca. Eu não vou fazer no meu, mas você pode fazer caso o teu tenha ficado com mais sombras muito realçadas. Trabalho concluído. Espero que tenham gostado. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br.